Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam aí se cuidando, né? E quanto mais breve a gente possa ter aí o nosso retorno para as aulas presenciais. Bem, hoje, gente, nós vamos continuar aí com a parte de agricultura. Então a gente viu lá a introdução da agricultura, terminamos com a agricultura extensiva e intensiva, e agora nós vamos trabalhar em cima dos sistemas agrícolas. O conteúdo, gente, ele está lá no capítulo 16, volume 6 aí da apostila de vocês, então uma apostila nova, página 9 a 16. Eu quero aqui só orientar vocês com relação a como é que eu vou estar trabalhando esse conteúdo nessas páginas, tá? É um pouco diferente de como está na apostila. A apostila está um pouco mais solto e ele não fecha os sistemas agrícolas, tá? Então, os sistemas extensivos e os sistemas intensivos. Então, ao lado de tudo que eu for aqui falando, eu geralmente vou colocar as páginas aonde está ali na apostila para vocês depois verificarem. Porque os sistemas agrícolas, eles pegam lá um conjunto de técnicas, um conjunto de objetivos que estão ali mencionados e distribuídos na sistemática da apostila, tá? Nesses textos entre a página 9 e a página 16. Eu aqui vou estar resumindo isso tudo em cima dos diferentes sistemas agrícolas. Hoje nós vamos ver dois sistemas, são sistemas extensivistas, tá? Sistemas extensivos, deixa eu só corrigir aqui, ó, né? Não são extensivas, são extensivos. Tá? São dois, que é a agricultura itinerante e a plantation, tá bom? Bem, vamos lá, gente. Quando nós falamos de agricultura itinerante, ela faz parte do conjunto das chamadas agriculturas familiares, está lá na página 9 de vocês, certo? Então, é um sistema agrícola que o nome já fala, a pessoa está em constante deslocamento. Se é itinerante é porque ela não fica permanentemente fixa em um lugar. É uma agricultura, gente, que nós vamos ter nas fronteiras agrícolas dos países subdesenvolvidos. Então, ele não é um sistema, gente, que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, por exemplo, nem na Europa. É uma agricultura típica de países subdesenvolvidos e também dos chamados emergentes, tá bom? Então, dos chamados emergentes. Ela vai se concentrar no que nós chamamos de fronteira agrícola. Fiz aqui um esquema para vocês entenderem um pouquinho o que é isso, o que é uma fronteira agrícola, tá? Nós podemos, assim, a grosso modo, dividir o país, como o Brasil, em três zonas aí. A área de floresta, que seria basicamente a região norte e centro-oeste do Brasil. A região de ocupação tradicional, então sul, sudeste, parte do centro-oeste, parte do nordeste. E eu vou ter uma área de transição entre os dois, certo? Porque a floresta não é derrubada da noite para o dia. Então você tem uma ocupação paulatina dessas áreas florestais, que é a minha fronteira agrícola. Essa fronteira agrícola, gente, ela vai ser montada, principalmente, ela vai ser realizada pelos trabalhadores rurais e pequenos proprietários que não conseguiram se estabelecer na ocupação tradicional. Então foram dispensados ou perderam suas terras e vão tentar a sorte nessas áreas pioneiras, certo? Bem, nessas áreas pioneiras eles vão formar a fronteira agrícola. E dentro dessas áreas de fronteira agrícola, eles vão estar em constante movimentação, certo? Então, por exemplo, o cara começa plantando nesse ponto 1 aqui, depois ele vai para o 2 e depois ele vai para o 3. Sempre derrubando a mata, sempre fazendo uma nova área de ocupação. São geralmente o que nós chamamos de poceiros, são pessoas que muitas vezes não têm, certo, a posse dessas terras. Certo? E são terras que nós consideramos devolutas, ou seja, são terras geralmente do Estado, essas áreas de fronteira agrícola, tá bom? Bem, esse sujeito que constantemente muda, constantemente derruba aí a mata, ele tem um motivo para isso. Ele não é um cara, tá, gente, que tenha dinheiro ou tecnologia para poder produzir. Então, ele faz isso aí porque ele não tem outra alternativa. É um cara com baixa capitalização e que vai realizar uma produção
agrícola basicamente para sua subsistência, certo? Então a produtividade, inclusive, é baixa. O que ele vai plantar? Ele vai plantar milho, arroz, mandioca, e é um plantio para a sua subsistência. Então o cara vai plantar para comer, para sobreviver, para ter as condições aí de se manter vivo. Você tem essa caracterização de agricultura de subsistência ali na página 13 de vocês, tá certo? Então esse cara, ele na verdade tem uma produtividade baixa, tem um retorno financeiro baixo, aquilo que ele tem a mais, que ele produziu a mais, ele vende, e ele vende para quê? Para comprar lá uma nova enxada, para comprar um novo facão, para comprar lá tecido para fazer roupa para as crianças, para a esposa, para ele, uma botina nova, certo? Então, o que ele consegue de excedente vai para isso. Então, geralmente é um agricultor assim na beira da miséria, da pobreza, tá bom? Utiliza sementes crioulas, então ele não tem muitas vezes condição de comprar sementes, né, híbridas ou sementes de melhor qualidade, vai usar as crioulas, que tem aí o seu... a sua consideração, né? Porque são sementes aí que são feitas, são produzidas, né, de pai para filho, de geração em geração, e tem também o seu valor genético. Mas geralmente a produtividade delas não é alta, principalmente por conta das técnicas que esses caras usam. Então ele não tem trator, ele não ara a terra direito, ele só abre a cova, revolve a terra, e como grande técnica agrícola, ele vai usar a roçada, ou também conhecida como coivara, está lá na página 14 de vocês, que consiste no quê? Derruba a mata, forma montes de galhos, de troncos e de folhas, toca fogo nesses montes, que ele chama de coivara, e depois a cinza ele espalha pela área que ele vai plantar. É o único adubo, é o único elemento aí nutricional para o solo dele, para as plantas, certo? Isso com a chuva vai embora, é lavado, dá 4, 5 anos, essa terra está empobrecida. Como ele não tem condições de recuperar a terra, a produtividade da terra, o que ele faz? Ele vai para uma nova área florestal, vai derrubar essa área e vai iniciar todo o processo novamente. Outra coisa, ele também conta somente com a esposa e os filhos como mão de obra. Então você tem aqui duplas, triplas jornadas. Os filhos muitas vezes não terminam sua alfabetização, desistem lá ainda no Fundamental 1 da escola, porque tem que ajudar o pai nesse processo aqui agrícola que é extremamente precário. Tá? Bem, esse sistema nós vamos ter no caso do Brasil, principalmente lá na região amazônica, nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, a gente vai ter no norte do Mato Grosso presente, e ela provoca as famosas queimadas que nós temos na metade do ano, porque justamente o fogo é o único manejo que eles têm. Né? E constantemente, isso é importante aqui, itinerante, constantemente em movimentação. Sai de um ponto, vai para o outro, né? Conforme o solo for ficando mais pobre, tá bom? Gente, vamos para o segundo aí, sistema agrícola. Ele também é um sistema extensivo, mas ele é do tipo patronal, tá? Se você olhar na apostila de vocês ali na página 10, tem lá, né, sistema agricultura não familiar ou patronal. Essa agricultura não familiar ou patronal, ela pode ser realizada por um empresário, ele pode ser realizada aí por um grande proprietário de terra, né? Também é uma atividade, também é um sistema agrícola, galera, que eu só vou encontrar em países subdesenvolvidos. Então, pelo amor dos meus filhinhos, apareceu plantation, não é, galera, sistema que eu vou encontrar nos Estados Unidos. Ah, mas é inglês, professor, esquece o inglês aí, certo? É para parecer chique o negócio, mas é de país pobre, país subdesenvolvido e também de país emergente como o Brasil, tá? Você vai encontrar esse sistema que nós chamamos de plantation, certo? Então,
Os emergentes também entram aqui, ó, tá? Os emergentes também entram nesse tipo de sistema de produção agrícola, né? Que é patronal. Então, gente, apesar do nome chique, é coisa de país do terceiro mundo. Então, você tem no Brasil, você tem na Guatemala, você vai ter nos países africanos, certo? Bem, ele é realizado geralmente em cima de uma estrutura fundiária extremamente desigual, que é justamente os latifúndios. Então, eu tenho uma alta concentração de terra e nessa terra eu vou plantar uma monocultura, geralmente uma cultura tropical, tá? Então, aqui uma monocultura em uma grande extensão de terra, tá certo? As melhores terras, geralmente, é para esse tipo de plantio. As piores é para aquilo que vocês viram antes, que é a agricultura itinerante, que é a agricultura de subsistência. Então, um país que adota esse modelo, ele vai ter problema de abastecimento interno. Ele vai fazer uma coisa louca, vai vender a produção da plantation para comprar comida. É o caso aí de muitos países do terceiro mundo. Então, os caras têm lá recordes de produção, por exemplo, de café, né? Já que nós tratamos aqui principalmente de culturas tropicais, café é uma delas, tá? Exporta café para comprar o quê? Feijão, arroz e outros bens agrícolas para as pessoas poderem sobreviver. Então, uma loucura os países que adotam esse sistema, né? E claro, como as melhores terras são para plantation, para a produção interna eu tenho somente as terras piores, com as piores técnicas, então não dá conta. Quais são os plantios aí principais da plantation? Café, que é tradicional, tá bom? Cana de açúcar, também tradicional de séculos aí. O algodão, o cacau e frutas tropicais, como por exemplo a banana. Todos eles têm uma característica. Geralmente, na minha área de plantation, eu também vou ter uma área ali na fazenda ou próximo a ela de beneficiamento ou de pré-industrialização desses bens. Então, eles não são exportados muitas vezes in natura, tá, gente? Então, café, ele é exportado na forma de café, grão lá, fruta lá natural, não. Ela vai ter que ser colhida, secada, certo? É muitas vezes feito uma pré-torrefação dele, ensacado e enviado. Então, geralmente, essas fazendas vão ter um processo de beneficiamento, tá? Ou então de pré-industrialização. Por exemplo, cana-de-açúcar. A gente não exporta cana-de-açúcar. Já viu o navio lá cheio de cana-de-açúcar? Não dá. Você entende? Ninguém exporta cana-de-açúcar in natura, do jeito que ela foi colhida. Ela vai sofrer o quê? Um beneficiamento, uma pré-industrialização. Então, ela é transformada em açúcar ou então em etanol, certo? Então, geralmente, esse sistema de plantation, ele conta com beneficiamento, certo? Que, claro, aí gera um pouco mais de emprego. Mas que tipo de emprego? Emprego extremamente primário, né? Uma mão de obra extremamente barata, que tem pouca formação, certo? Os salários são baixos e que vai explorar uma massa da população aí que não tem terra e que só tem a mão de obra para vender, né? Para conseguir aí um salário, um sustento. Então, esse sistema, ele é muito dependente dessa mão de obra barata e ele não tem interesse, por exemplo, que esses pequenos trabalhadores se tornem, por exemplo, agricultores, porque o grande latifundiário vai perder aí base do seu ganho, que é justamente pagar baixos salários para essa galera, para esse pessoal, tá? Essa agricultura é voltada principalmente para os mercados externos. Então, ele não atende o mercado interno, como eu falei para vocês, né? E muitos desses produtos aqui, gente, você não vai... Você come salada de algodão? Não, né? Você come ensopado de cacau? Não, certo? Café é a mesma coisa, gente. Pode até ter lá um bolo de café, mas para fazer o bolo eu preciso lá de farinha, de outros ingredientes, certo? Então, não são produtos alimentícios no sentido de atender as necessidades da população. Então, ele é voltado completamente ao mercado externo. E aí, aquela loucura que eu falei, vende café para importar arroz, feijão, certo? Trigo, tá bom? Bem, também é um sistema agrícola com baixa mecanização, né? Então, nós temos aí uma mecanização pequena nesse caso,
utilizamos principalmente mão de obra, no plantio, na colheita, na manutenção dessas áreas aqui, tá? Onde eu tenho plantation, e também poucos insumos. Então, defensivos até que se usa, mas não muita coisa, fertilizantes mais ou menos, óleo diesel dificilmente. Agora, financiamento bancário utiliza bastante isso aqui, né? Nós temos que lembrar que muitas dessas culturas, às vezes, demoram 3, 4 anos para eu conseguir justamente ter a primeira colheita, é o caso do café, então tem que ter um sistema de financiamento aí, certo? Gente, parte do que eu também falei aqui para vocês está ali na página 13 da apostila, certo? Com plantation, também um esqueminha lá legal sobre as características desse sistema, tá bom? Bem, para fechar nossa aula, como sempre, gente, a recomendação de uma atividade. Então, no livro de atividades, seria interessante vocês tentarem fazer o exercício 7 da página 7, a respeito aí de agricultura intensiva, extensiva, plantation, agricultura comercial, enfim, ter que saber identificar. Isso aí é um exercício interessante para vocês estarem realizando. Não esqueçam, gente, sempre depois de cada aula, dar uma lida lá na apostila e na sequência fazer os exercícios para fixar esses conteúdos aí, né? Ou seja, nesse sistema que nós estamos fazendo de educação à distância, precisa ter uma participação aí maior de vocês no sentido desses estudos, desses conteúdos aí, certo? Gente, até a próxima, um abraço para todos vocês, espero vê-los em breve e fiquem em casa.